Você por acaso lê de B10 Super Alienígena? Ah, galera, eu sou o Rondigo do canal Nostalgia, galera, e sim, galera, de falar do fucking Ben 10 Super Alienígena, assim, finalmente esse dia, de falar finalmente do Ben 10 Super Alienígena, cara. Só que eu acho que pra começar a deixar seu like no seu canal e apertar o sininho pra não perder vídeo novo, assim, sempre se inscrever no seu canal e redes sociais, link do Face, do inscrição, e também deixa compartilhar com os amigos. E também não esqueça também, galera, que pra quem não sabe, galera, essa aqui é a minha saga favorita de Ben 10, tá ligado? Esse aqui marcou muito a minha infância, inclusive marcou a infância de muita gente por aí, tá ligado? E agora bora pro vídeo. Bruce says, yeah, I read this comic. McDuff, ele é muito famoso porque criou vários livros famosos que marcaram nossa infância, como por exemplo Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, o que é de Scooby-Doo, Ben 10 Força Alienígena, Ben 10 Força Alienígena, Projeto Zeta, mas também, só que infelizmente no dia 21 de agosto de 2011 ele acabou falecendo assim de carro, tá ligado? Fazer o que, né, mano? Mais de 3 temporadas com esses episódios, Ben 10 Super Alienígena se passa uma semana após o Ben ter derrotado o Vilgax. E agora tem 16 anos, está mais maduro e responsável do que era em B10 Força Alienígena, tá ligado? Inclusive, em Super Alienígena ele fica muito mais maduro que ele era em B10 Força Alienígena nas duas primeiras temporadas, tá ligado? Inclusive, ele acaba descobrindo que a sua identidade de herói foi descoberta com um garoto de 10 anos, tá ligado? Ele fica bem puto com na verdade, fica putaço com isso, tá ligado? Inclusive, a Gwen aqui em Força Alienígena tava no seu auge e em Super Alienígena ela começa a ficar nerfada, tá ligado? E como falei, a Gwen acaba sendo nerfada em Super Alienígena pro Ben ter mais protagonismo e tal. E ela acaba sendo derrotada por motivos idiotas. Quem se lembra no dia que ela foi derrotada pelo fio descapado jogado pelo Bivolve, cara, no começo do Super Alienígena, cara. Que merda foi aquela, cara? Vocês vão tentar me impedir. É o filho desse engraçado, seu baixando escudo, ele frita a gente. E como eu falei, né, tempo passado, o Ben tinha acabado de ganhar o Minitrix do Alpido. Tinha acabado de transformar os Ais em suas formas supremas, tá ligado? Não só ele podia transformar em áreas super, ele também podia transformar áreas de outras temporadas de Ben 10, como por exemplo, Força Alienígena, como, né, não se lembra, né, Fogo Fato, Neomossauro, o Eco-Eco, o que mais? O Eco-Eco e também o Gosma, e também da temporada clássica, que no caso, todo mundo se lembra, né, Quatro Braços, L8, Insectoide, e também, pra quem não se lembra também, ele também se transformava também no Diamante. Super Mix era legal e tal, só que tinha alguns defeitos, já que toda vez que o Ben tentava se transformar em algum alien, a p do Mix ia lá e parava de funcionar, tá ligado? O Albedo construiu o Super Mix, que é uma beleza, né, cara? E, só que eu até que gostava do Super Mix, inclusive, pra quem não sabe, galera, na minha infância eu lembro que eu tinha um Super Mix de brinquedo, tá ligado? Do Ben 10, tá ligado? Eu achava muito legal, cara, eu brincava demais com aquele brinquedo, cara. E nessa temporada de Super Alienígena, o Ben continua a mesma coisa que ele era antes de Força Alienígena, né? Como sabe, né? Olhos verdes escuros, cabelo castanho, jaqueta preta, jaqueta preta não, camiseta preta, jaqueta verde escura não, verde clara, com 10 escrito do lado, calça jeans e sapatos pretos com cadastros brancos, tá ligado? Normal. Ele já tem 16 anos, já tá dirigindo, tá ligado? Na temporada a Gwen mudou muita coisa também, assim como o Ben, já que nessa temporada ela continua com o cabelo preso ruivo, que nem na terceira temporada de Força Alienígena. Ela continua com os olhos verdes escuros, ela com a camiseta vermelha, só que com a camiseta vermelha com golas brancas, saia cinza, calça preta, salto preto. E apesar que ela também é nervosa pra cacete nessa temporada, fazer o que, né, mano? E o Kevin nessa temporada de Super Alienígena não mudou muita coisa, já que continua usando camiseta preta, calça jeans e sapatos pretos. E ele ainda continua sendo debochado e irônico como sempre, né? Fazer o quê, né? Normal do Kevin, né, cara? Você lembra dos fodas áreas supremas como o Dinossauro Supremo, Voado Supremo, Filhagem Supremo, Bola de Canhão Suprema, Gigante Supremo, Besta Suprema, que marcaram muito a nossa infância, tá ligado? Eu lembro deles até hoje, com muito carinho, cara. O meu Alien Supremo favorito era nada mais nada menos que o famoso Enormossauro Supremo, tá ligado? Que soltava mísseis pelos dedos, quem não se lembra dele? E também quem não se lembra do Friagem Supremo, que soltava fogo pela boca e depois virava gelo, tá ligado? Ou cena marcante, cara, aquela cena que ele congela o vulcanos, tá ligado? Em Super Alienígena. Inclusive o próprio Friagem Supremo fala que o fogo que solta pela boca é tão forte que queima, tá ligado? E ele fala isso, cara, na cara do Vulcanos, o Vulcano fica tudo com medo na hora que ele congela os soldados dele, tá ligado? Ou cena marcante, você por causa se lembra dessa cena, cara? Inclusive o próprio Friagem Supremo fala que o fogo que solta pela boca é tão forte que queima, tá ligado? E ele fala isso, cara, na cara do Vulcanos, o Vulcano fica tudo com medo na hora que ele congela os soldados dele, tá ligado? Ou cena marcante, você por causa se lembra dessa cena, cara? Supremo, nós vingaremos com seu exército.
Você e o fogo também que queima. Olha, a ideia não foi minha, mas se quiser a senhora de volta, eu digo onde ela está, mas não me machuque. Pode começar calando a sua boca. E o primeiro vilão da primeira temporada de Super Alienígena é nada mais nada menos que o famoso Agregor, que inclusive, pra quem não se lembra, tinha a mesma raça alienígena do Kevin, apesar que o Kevin não era exatamente um alienígena, ele era metade humano, metade alienígena. Só que mesmo assim, o Agregor tinha a mesma raça alienígena do Kevin, que no caso era a raça alienígena osmosiana, tá ligado? Que não se lembra, era uma raça alienígena que podia absorver coisas materiais, coisas elétricas, e também poder de outros aliens, tá ligado? Só que diferente do Kevin, que é um cara do bem, o Agregor era um cara maligno. Pra você ter ideia, cara, ele era pior do que o Vilgax, pra ter ideia. Já que o Agregor ele sugava a energia dos seres alienígenas, como eu falei antes, até eles morrerem, tá ligado? Inclusive tinha um plano maligno de sequestrar os aliens de Andrômeda pra absorver a energia deles, tá ligado? Falei o Bivalve, o Agregor aparece logo no final do primeiro episódio dos Alienígenas da primeira temporada, tá ligado? Ele já aparece capturando o Bivalve, que inclusive nessa parte do episódio já tava sendo capturado na teia de aranha do Cacaranha Supremo, tá ligado? Que inclusive ele achava que quem tinha aparecido pra ele não era o Agregor, na verdade os encanadores, só que não era o Agregor, tá ligado? Ele já aparece capturando o Bivalve, e a única coisa que a gente ouve no final do episódio é a voz do Bivalve gritando, cara. Olha que parte sinistra, velho. Vocês são os encanadores. O Ben falou que chegariam lá, mas eu não achei. Agregor. Ninguém foge de mim, Bivalve. Depois disso ele vai em busca de usar de Andrômeda com o Red, Pando, Galapis e Andreas, tá ligado? E os temas abordados nessa temporada de Super Alienígena nada mais, nada menos que refugiamento, redenção, amadurecimento, falácio religioso por parte dos esotéricos, né, que adoravam o Diagon, e muito mais, tá ligado? E o Ben nessa temporada vai fazer de tudo para impedir que o Agregor capture mais aliens do Andrômeda, para impedir que eles absorvam a energia deles, para ir atrás do pedaço do mapa infinito. Só que sempre dava errado, né? Que toda vez que o Ben tentava salvar a Andrômeda das garras do Agregor, o Agregor ia lá e capturava de volta, tá ligado? Inclusive, o último alien que ele consegue capturar é o Só que sempre dava errado, né? Que toda vez que o Ben tentava salvar a Andrômeda das garras do Agregor, o Agregor ia lá e capturava de volta, tá ligado? Inclusive, o último alien que ele consegue capturar é o Red, tá ligado? Que ele deu muito trabalho pra ele capturar, já que o Ben não deixou, né? E o Ben falou que faz de tudo pros aliens ser salvos pelo Agregor. Inclusive, o próprio Agregor quase mata o Ben transformado de Artrópode, tá ligado? Só que daí vai lá, o Red acaba salvando o Artrópode das garras do Agregor. Só que daí, por conta disso, o Red acaba sendo capturado pelo Agregor. Infelizmente, né, cara? E o Ben faz de tudo para que os aliens não sejam absorvidos pelo Agregor, só que acabando tudo errado, já que o Agregor consegue capturar os aliens de Andrômeda, e não só ele consegue, como ele também consegue sugar a energia deles para se transformar no Agregor Supremo. E quem não se lembra no dia que ele se transformou no Agregor Supremo, cara? Lembra dessa cena, cara? Quando eu vi aquela primeira vez do Agregor se transformando em Agregor Supremo, eu fiquei muito impressionado, velho. E é lógico, no Ben ver isso, ele fica muito puto, porque ele sente que ele falhou, tá ligado? E por conta disso, ele tenta derrotar o Agregor transformado de Dinossauro, só que acaba tudo errado também. Só que daí o Agregor fica imune a todos os ataques do Ben e dos outros, tá ligado? Inclusive ele também é não só imune aos ataques do Ben, como também é imune à magia, tá ligado? Já que a Gwen tenta derrotar ele com a magia dela, só que como ele tinha a energia e a força do Galapis, que é imune à magia, né? Ele acaba não sendo derrotado, tá ligado? Inclusive até hoje aquela cena que o Agregor se transforma em sua forma suprema, cara. Que cena incrível, mano. Cena E lógico, depois disso, após o Agregor ter absorvido a energia dos aliens de Andrômeda, ele vai em busca do pedaço do mapa infinito. O Andrômeda acaba morrendo por causa disso, cara. Olha só que pesado, cara. Daí o Ben vai em busca de proteger os pedaços do mapa infinito do Agregor. Só que toda vez que o Ben tentava proteger eles, o Agregor ia lá no final e pegava tudo de volta, tá ligado? E em rumo da criação. E o Ben faz de tudo pra poder acessar o fodástico Alien X pra ele ir pro caminho da criação, tá ligado? Só que daí acaba tudo errado, já que o Serena Bélicos acaba expulsando o Ben por causa do seu paradoxo. Daí o Ben acaba voltando ao normal, tá ligado? E
daí, por conta disso, o Ben, a Gwen e o Kevin resolvem ir atrás do Agregor Supremo para impedir que ele chegue no caminho da criação. Só que acaba dando tudo errado, já que quando eles chegam na nave, né? Não na nave não, quando eles chegam na dimensão, perto da caminho da criação, a nave do Kevin acaba parando na dimensão branca. Aí do nada eles ouvem um barulho vindo das cinzas, daquela parte branca. Aí do nada, adivinha que aparece, velho? Nada mais, nada menos que o Ben criança, cara. Eu lembro quando eu vi essa primeira vez quando eu era criança, junto com o meu amigo, né? Eu fiquei muito surpreso, porque eu não esperava que o Ben, adolescente fazia coisa com ele mesmo no passado, velho. Olha só que incrível, cara. E é lógico que o Ben, a Gwen e o Kevin ficam muito surpresos, porque ninguém esperava ver essa cena, cara. No campo temporal. Eu tô vendo, tem alguma coisa se mexendo ali. Não é alguma coisa. É alguém. Eu sou Ben Tennyson. Retiro tudo o que eu disse. Inclusive, o Ben do passado briga com o Ben presente, e o Ben do passado também briga com o Kevin do presente, achando que o Kevin ainda é um vilão. Eita, moleque da porra! Ben, já chega de açúcar. Me dá. Eu não tenho nada aqui. Obrigada. Você tem um popozão? O que foi que você disse? Que você tem um popozão. Em criança, eles conseguem chegar no centro da criação e eles acabam encontrando o Agregor Supremo. Junto contra o Agregor Supremo, eles acabam sendo derrotados facilmente. Daí, não há desespero, o Kevin resolve sugar a energia do Supreme Trix do Ben, se transformando assim no Kevin Supremo, assim derrotando o Agregor Supremo e impedindo a suga a energia do Ele falou que a lei do nosso povo contra a absorção era uma mentira para controlar os fracos. Vamos ver quem é fraco depois de eu sugar os seus poderes. Só que como se lembra, toda vez que começa a absorver energia, ele acaba enlouquecendo, né, mano? Então, quando o Kevin absorve a energia do Super Matrix do Agregor, ele acaba enlouquecendo de vez, tá ligado? Inclusive, ele acaba se voltando contra o Ben, né? O Ben criança, o Ben do presente e a Gwen, tá ligado? E é lógico que eles acabam enfrentando. Só que daí, o Kevin resolve só ir embora, deixando eles. E o Ben criança acaba voltando pro passado, o código do paradoxo, tá ligado? Daí a segunda temporada de Super Sentai começa com o Kevin Supremo sugando a energia dos encanadores, tá ligado? Não só dos encanadores, como da Gwen e também dos jovens encanadores, tá ligado? E o Ben e a Gwen tentam fazer de tudo. Só que daí o Ben e a Gwen fazem de tudo pra convencer o Kevin a voltar ao normal, só que ele se recusa a voltar ao normal, tá ligado? Já que ele já tava bem louco já. Eu falei, o Kevin faz de tudo pra sugar a energia da Gwen, só que a Gwen pede isso com os poderes da Encantriz, tá ligado? Inclusive o Ben tem um plano de matar o Kevin, só que a Gwen não concorda, eles acabam discutindo e o Ben acaba vencendo a Gwen numa briga de alienígenas, tá ligado? Aí o Ben vai em busca de derrotar o Kevin sozinho, só que daí a Gwen acaba convencendo que seria uma boa que a ajuda dela, dos encanadores e o Terra Sombria, era uma maneira mais fácil de fazer o Kevin voltar ao normal, em vez de derrotar ele, tá ligado? E o Ben quase mata o Kevin, cara, com o Eco Supremo, hein, cara, que a cena é muito sinistra, cara, lembra até hoje aquela cena lá, cara. Eu achava que realmente o Kevin ia ser morto pelo Ben, tá ligado? Ainda bem que não aconteceu isso aí. Aí depois disso, a energia do Kevin Supremo é drenada pela artefato do Estrela Sombria, fazendo o Kevin voltar ao normal. E também o Kevin depois disso acaba fazendo as pazes com o Ben e a Gwen, tá? E assim acabando essa saga. Quando perdi o controle, eu disse uns lances que... Não precisa pedir desculpas. Nós somos meio desmiolados, por isso a gente se entende. Daí na saga seguinte começa no futuro, que marca a volta do Ben 10.000 Ultimate do clássico, já que nessa temporada ele tá na sua forma suprema, tá ligado? Inclusive ele derrota facilmente os capangas do Will e o próprio Will com os poderes dos aliens do cacete. Na facilidade, só usando os poderes dos aliens sem precisar se transformar, tá ligado? Olha só que foda, cara. E inclusive eu gostava muito desse Ben 10.000 de Super Ninja, cara. Era muito foda o cara, velho. O cara usava os poderes sem precisar se transformar, velho. Ultimate do clássico, cara. Que na verdade está vivo e acaba voltando pro presente para derrotar o Ben do presente para que ele exista no futuro. Daí volta pro passado e acaba impedindo que use o ciclo do Armagedon, só que o Ben e o Ben 10.000 do futuro acabam quase sendo derrotados por ele, já que o Will acaba desintegrando tanto o Fato Supremo do Ben
o gigante também, tá ligado? Porque na verdade o Ion, assim como os Capas do Futuro, era um bem só que de outras dimensões, tá ligado? E o Ion acaba sendo destruído, sendo desintegrado. E o Ben-10.000 e o Paradoxo voltam pro futuro, mas não antes de colocar o DNA dos alienígenas que tinham sido destruídos pelo Albedo. Para finalmente falar do último vilão desse vídeo, que no caso é o famoso Diagon. Quem se lembra do Diagon? Que ele aparece na terceira temporada, que ele era um alienígena extraterrestre, demoníaco de poder de controle de mente, opção de avatar, invulnerabilidade, imortalidade, alteração de realidade e tal. Que inclusive ele aparece sendo como uma forma de polvo, tá ligado? Aparece os esotéricos, que pra quem não se lembra, eles eram uma seita que idolatrava o Diagon de uma forma maluca e retardada, cara. Ô, cara, assim, não sei se esses caras eram, velho. Quem era o Diagon em si? Se o próprio lugar, que no lugar do Diagon, se passa no lugar dele, assim manipulando os esotéricos. Tá? Enquanto isso rola, um velhinho de cadeira de rodas, um asilo de Bellwood, aparece. Esse cara era nada mais nada menos do que o famoso Sir George, tá ligado? O Cavaleiro Eterno, que inclusive foi o mesmo cara que fundou a Organização dos Cavaleiros Eternos, tá ligado? Ele fundou no ano 321 depois de Cristo, na Idade Média, na antiga Roma, tá ligado? Ele foi o mesmo cara que retirou o coração do Diagon usando a espada Scalon, e não só fez isso, como ele também selou o próprio Diagon no círculo dos Cavaleiros Eternos para sempre, quer dizer, até então, né? Pra você ver como o cara era foda, cara. O cara retirou o coração do Diagon com a espada Scalon, cara. O cara era foda, hein? Sir George enfrentou a besta. Ela tentou controlar a mente dele. Mas ele foi mais forte. Os poderes de Diagon eram formidáveis, mas George lutou e, usando sua poderosa espada Ascalon, extraiu o coração da fera. Mesmo assim, ela não morreu. O Cavaleiro Eterno jogou a criatura de volta à fossa de onde ela veio e a selou lá dentro, separada de seu coração, a fonte de seu poder sobrenatural. Enquanto a espada perfurar o coração do dragão, Diagon não recupera. Agora o Sr. George voltou novamente para assim derrotar o Diagon e selar de novo ele de volta à espada Scalon. Enquanto isso rola, o Azimuth resolve contar pro Ben, pra Gwen e pro Kevin a história do Sr. George. Também não só isso, como ele também conta como o Sr. George salvou a Terra do Diagon. Inclusive ele próprio fala que foi ele que criou a espada Scalon pro Sr. George usar pra derrotar o Diagon. Não, mas não derrotar, né? Sei lá, né? Arrancar o coração do Diagon pra aí sim poder selar o próprio Diagon no círculo dos Cavaleiros Eternos, tá ligado? George acaba recuperando a espada Scalon, fazendo ele voltar jovem e forte como ele era antes, preparar para enfrentar o Diagon de uma vez por todas. Resolve reunir os Cavaleiros Eternos novamente para assim derrotar o Diagon de uma vez por todas, provando que ele era o líder que fundou os Cavaleiros Eternos na Idade Média. O Vigor acaba se aliando com o Diagon e acaba fazendo de tudo para poder libertar o Diagon do círculo dos Cavaleiros Eternos usando a Scalon, tá ligado? Mal sabia o Diagon que o Vigor ia atrair ele, cara. Mal sabia ele, cara. Daí Ben, Gwen e Kevin se aliem com o Sr. George para impedir que o Vilgax liberte o Diagon do círculo. Só que infelizmente dá muita merda, já que o Vilgax consegue libertar o Diagon de sua prisão. Daí já sabe, né, mano? Muita merda daqui pro dia vai acontecer, tá ligado? Daí o caos começa na Terra e o Ben faz que vai derrotar o Diagon. Só que quem se lembra, o Diagon é imortal. E por conta disso, ele começa a atacar ele com os olhos dele, então de merda nenhuma, já que o Diagon era imune a tudo isso. Daí o Sr. George acaba enfrentando o Diagon, só acaba tudo errado, já que na hora que ele enfrentar ele, né, na hora que usar a espada no Diagon, o Diagon vai lá e revida e acaba acertando o Sr. George com o raio laser dele. E por conta disso, o Sr. George acaba morrendo desintegrado e ele virando só pó, cara. Olha só que cena pesada, cara. Que bruxaria é essa? Nuvens não vão protegê-lo de minha ira! Não temas nuvens, George. Tema o raio. Inclusive o próprio Ben antes ele tentou usar o cromático pra derrotar o Diagon, só que acaba dando merda nenhuma, tá ligado? Inclusive pra quem não se lembra, o cromático é considerado o último alien que o Ben se transformou na franquia Supremacia Alienígena, cara. Olha só isso. Daí o Vilgax capaz resolve sugar a energia do Diagon com uma máquina para que o Vilgax se tornasse o próprio Diagon. Não falei que o Diagon ia ser traído pelo Vilgax, velho?
E como eu falei, o Vilgax acaba sugando a energia do Diago e acaba sugando o próprio Diago. Quem diria que o filho ia conseguir, velho? E é lógico, quando ele consegue, o Ben e a Gwen e o Kev ficam assustados, né? Porque agora pra derrotar o Diago vai ser muito pior, né? Porque agora ele é o próprio Vilgax, cara. Derrotar o Vilgax, que tá com os poderes do Diago, usando a espada Scalon pra assim salvar o universo e vingar a morte do Sr. George. Ele consegue e acaba tirando os poderes do Diago do Vilgax, aprendendo de novo os poderes do Diago na espada Scalon, tá ligado? E esse finalzinho de episódio é bem legal, cara. Ele tenta convencer o Ben a juntar com ele pra poder se livrar da maldade do universo. Só que é lógico que o Ben não corre nesse papinho, já que sabe muito bem se ele se aliar com o Vilgax ia dar muita merda. Eles iam espalhar o caos, não a bondade, tá ligado? Então o Ben resolve usar a espada Scalon para assim fazer os humanos voltarem ao normal, tá ligado? Que antes eles tinham sido transformados em esotéricos pelo Diago. E o Ben consegue salvar o mundo mais uma vez do mal. Ele acaba ganhando um novo Omnitrix do Azimuth, que inclusive foi o mesmo Omnitrix que seria usado em Ben 10 Universe. Quem não se lembra, cara? E assim termina a saga Suprema de forma épica. E nada seria possível se não fosse do Neil Dunphy, é claro. Porque ele foi o cara que, né, teve a ideia de criar o Ben 10 Alienígena, Força Alienígena e tal. E muito obrigado, Neil Dunphy. Pena que nessa época, quando o Ben 10 já acabou, ele não tá mais vivo, já que ele morreu um ano antes, 2011, tá ligado? Fazer o que, né, mano? Inclusive, cara, essa saga de Super Alienígena foi a saga que mais marcou a minha infância da franquia Ben 10, tá ligado? Eu lembro até hoje dela, com carinho, cara. Inclusive, eu tenho vontade de rechear ela de novo, cara. Galera, se vocês gostaram desse vídeo incrível que eu falei sobre Ben 10 Super Alienígena, que marcou a nossa infância, não só a nossa infância, como a geração inteira, tá ligado? Inclusive, deu muito trabalho pra ser feito, como vocês viram aí, nesse vídeo deu mais de 21 minutos, cara, quase 30 minutos pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia como esse vídeo foi longo, mas é lógico que se você pode deixar seu like no canal e apertar o sininho pra mim de novo, assim, sempre ser com o canal, em redes sociais, link do Face do inscrição, e é lógico que a gente também pode terminar antes de você, né, se compartilhar com seus amigos, o canal crescer cada vez mais, e também, galera, não se esqueça também que vídeos novos no canal, sempre tá, vídeos novos, quarta-feira, 7h30 da noite, e vídeos shorts, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Tá, fui, tchau!